A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe a vida de cada irmão, né? De cada inscrito do canal. Uma tarde abençoada para todos, no nome de Jesus, né? Meus irmãos, eu queria que vocês, se vocês pudessem, abrir as vossas Bíblias, né? No livro de Gênesis, capítulo 35. Que eu queria ler uma palavra. Ontem eu tava... antes de ontem, eu tava lendo uma palavra aqui no livro de Gênesis e me chamou muito a atenção. E eu fiquei pensando em trazer aqui, né, pro canal do YouTube. E eu quero trazer aqui para vocês. Que fala assim, meus irmãos, ó. Deus manda Jacó para Betel. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te sobre a Betel, levanta-te e sobe a Betel, e habita ali. Faze ali um altar a Deus que te apareceu quando fugistes da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos nós e subamos a Betel. Ali farei um altar a Deus, que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as argolas que estavam em suas orelhas. E Jacó se escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus caiu sobre a cidade que estava ao redor deles, e não perseguiram os filhos de Jacó. Meus irmãos, só até aqui. Meus irmãos, aqui nós entendemos que o Senhor Jesus enviou a Jacó a Betel, para que, ele ordenou que Jacó fosse a Betel para fazer um altar ao Senhor. Só que o povo não podia ir de qualquer jeito, não podia ir de qualquer forma, né? Servindo outros deuses, porque a glória do Senhor não se divide. A glória do Senhor, ele não divide com ninguém. E o povo tinha muitos deuses, que eram deuses que vocês acabaram de ouvir. Era brinco que estava nas orelhas, pulseiras, né? Até as roupas. Porque aqui fala, no capítulo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai e mudai as vossas vestes. Então, meus irmãos, aqui na palavra do Senhor, aleluias, glórias a Deus, do livro de Gênesis, já está falando desde o princípio, meus irmãos, sobre a santidade. Já está falando desde o princípio sobre a santidade, meus irmãos. Santificai as suas vestes, mudai as suas vestes. Tirai os vossos deuses estranhos que há no meio de vós, que são a vaidade. A vaidade, meus irmãos. Essa palavra aqui dá para entender que para eles irem no altar santo de Deus, eles tinham que jogar fora todos os deuses estranhos, esses deuses da vaidade. O que me faz entender é que no grande dia, meus irmãos, lá naquela cidade, não vai entrar nada que contamine aquele lugar, meus irmãos, porque aquele lugar é santo. Aquele lugar é santo, meus irmãos. Lá não vai entrar nada que contamine. Como está a nossa vida diante do Senhor? Como temos andado, irmão? O pecado fede. O pecado fede nas narinas de Deus. A gente é uma pouca vergonha, meus irmãos, o que estamos presenciando nos dias de hoje dentro das igrejas. É uma pouca vergonha.
é uma vergonha muito grande, meus irmãos. Os irmãos vai de qualquer jeito. Meus irmãos, a palavra do Senhor fala em Mateus. A palavra do Senhor fala. É mister o escândalo, mas ai daquele a quem vier o escândalo. Ai daquele, meus irmãos, que está na casa de Deus, na obra de Deus, levando escândalo, prostituição, levando adultério, fornicação, o pecado, meus irmãos. O adultério não é só quem comete. Se vai uma mulher na vaidade, toda vaidosa, pisa o pé dentro da igreja, os irmãos que diz que são crentes, a maioria olha, cobiça. Não estou julgando aqui ninguém, tá, meus irmãos? Ser bem claro aqui. Mas a maioria é assim, os irmãos sabem. Se chegar uma mulher, os irmãos que não estão espiritual com Deus, os irmãos que estiver na carne, meus irmãos, os irmãos que não estiver orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor, se santificando, ele vai desejar uma irmã que vai toda sensual para a igreja. Ali começa o adultério, porque o irmão vai cobiçar, o irmão vai desejar a irmã que está na sensualidade, que está na vaidade, e ali começa o pecado. Cuidado, meus irmãos. Cuidado, cuidado, como que você tem andado diante da presença do Senhor. Cuidado, tape as tuas vergonhas. Tape as tuas vestes, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Cubra as suas vergonhas. Cubra a sua nudez. Ah, meus irmãos, não importa quem vai nos chamar de velha. Eu sou criticada, meus irmãos. Eu também sou criticada por não ter televisão. Eu sou criticada por não usar calça, por não ter vaidade. Eu sou criticada pela minha própria família, que diz alguns que se diz que são crentes. Eu sou criticada porque eles me acham louca, porque eles não creem na palavra, no evangelho de Cristo. Porque muitos querem receber essa palavra amassageando o ego, distorcendo a palavra. É distorcendo a palavra de Deus. Você vai exortar as pessoas, você está julgando. Se você vai pregar uma palavra dura, ninguém quer receber. Bendito é aquele que recebe a repreensão do Senhor, porque o Senhor repreende aquele a quem Ele ama. Como está a nossa vida diante do Senhor? Como que você tem dormido na presença do Senhor? Durma com a combinação, com uma veste comprida, com uma roupa comprida, que tape as suas vergonhas, para que o anjo do Senhor não sinta vergonha de você quando ele vier guardar a sua noite. Porque para cada um de nós o Senhor envia um anjo para guardar a nossa noite. Como que o anjo vai te ver? Como que o anjo vai me ver? Então, meus irmãos, é tempo de preparação, o arrebatamento vai acontecer. E nenhuma pessoa, meus irmãos, que tem vaidade, nenhuma pessoa que está na vaidade, no pecado, tanto na vaidade do corpo como na vaidade do coração. Tem muitas pessoas que são, que se vestem bem, mas o coração é mentiroso, o coração é invejoso, é falso, é caluniador. Cuidado. A palavra do Senhor neste dia traz exortação para a minha vida e para a vida de todos os que vão ouvir essa mensagem, para nós se preparar, meus irmãos, para nós ter cuidado. Vamos limpar nossas vestes, vamos limpar o nosso coração, vamos nos santificar, nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito diante do Senhor. O Senhor, meus irmãos, não está com os seus ouvidos tapados para nos ouvir. O Senhor está nos ouvindo, é só clamarmos, nos humilharmos na presença do Senhor. Temos 24 horas por dia para buscar o Senhor. Temos 24 horas por dia para buscar o Senhor, meus irmãos. Né? Oh, meus irmãos,
Muitos só estão preocupados com bens materiais. Muitos só estão preocupados com bens materiais. Irmãos, eu topei uma irmã no dia que eu fui deixar minha filha. Ali, que ela pega um ponto. Ela pega ônibus num ponto de ônibus, né? Pra ir pra escola. E no dia que eu fui deixar ela, eu sempre levo ela e meu filho de manhã. O outro estuda meio período, né? Então, meus queridos, irmãos amados, eu fui deixar minha filha lá no ponto. E aí eu topei essa irmãzinha. Eu conhecia ela há pouco tempo, sabe, meus irmãos? E aí, eu conversando com ela lá, ela tava perguntando, né, se eu não queria trabalhar para ela, olhar as filhas dela, para ela trabalhar o dia todo, né? Aí ela falou assim, meus irmãos, que aí eu perguntei para ela, porque ela era crente, né, meus irmãos? Ela falou que o Senhor usava muito ela, que ela era usada, ela já tinha falado isso, né? Aí ela era desviada, depois voltou, né, para o Ministério Madureira. E aí ela falou uma vez que estava pregando, né, meus irmãos? Aí eu pensei que ela ainda estava, né? Aí eu perguntei para ela, irmã, e aí, você ainda tá na igreja? Aí ela falou que não, porque ela estava trabalhando, né, no shopping daqui da cidade. E era o horário que ela ia para a igreja, não dava de ir. Aí, meus irmãos, o interessante é que ela falou assim pra mim: pois é, eu tenho as minhas filhas, eu tenho que cuidar da minha vida material primeiro, da minha vida profissional primeiro. Foi profissional, irmão, que ela falou. Eu falei assim: eu devo cuidar da minha vida profissional primeiro, pra eu depois aí eu cuidar do espiritual. Acho que foi assim que ela falou. Ela disse que, eu sei que ela falou pra mim que queria cuidar da vida profissional dela primeiro, meus irmãos, primeiro, pra ela poder, né? Então, meus irmãos, eu fiquei assim, sabe? Eu falei, irmã, Jesus tá voltando. Nós temos que buscar o Senhor. Olha o que tá acontecendo aí no mundo. Tudo o que tá acontecendo é sinal da volta de Jesus. O arrebatamento vai acontecer. Então, meus irmãos, o povo vê como que o mundo tá, né? É a maldade, é a frieza. Ninguém tem mais amor a ninguém. Nessa terra é um povo invejoso, um povo mentiroso, caluniador, meus irmãos. Um povo que não tem amor mais. As pessoas só pensam em si. As pessoas só pensam nelas. Não tem mais amor. É difícil, meus irmãos. E o interessante é que as pessoas querem buscar ainda a vida profissional, não quer se colocar na posição diante do Senhor para cuidar da sua vida espiritual. Meus irmãos, eu não quero ser melhor do que ninguém, não. Eu sou falha, mas eu quero cuidar da minha vida espiritual com meu Deus primeiro. Eu quero cuidar da minha vida espiritual. E eu até despachei, meus irmãos, ela, né? Porque eu ia cuidar, né, lá, e aí pra mim ia ficar muito difícil, né, meus irmãos? E aí também eu preciso cuidar da minha vida espiritual com Deus. Eu fico alguns dias sem estar no canal, mas aqui em casa eu fico buscando ao Senhor, né, meus irmãos? Eu fico clamando ao Senhor, eu oro pelos inscritos do canal. Então, meus irmãos, é assim, cuide da sua vida espiritual primeiro. Se você tá no seu trabalho, então tire um tempo quando você chegar na sua casa, mesmo você cansado. Tire um tempo para você ler a sua Bíblia, para você orar, para você suplicar, se humilhar. Coloque o teu joelho no chão, a tua boca no pó. Se humilha diante do Senhor, meus irmãos, e o Senhor vai ouvir as nossas orações. O Senhor, Ele vai ouvir e vai dar a vitória para muitos irmãos, porque o Senhor se agrada da humilhação. Vamos nos humilhar, meus irmãos, diante do Senhor. Vamos se colocar na posição. Vamos abandonar o pecado, abandonar a mentira, abandonar a vaidade, abandonar a contenda, a falsidade, o fuxico, a mentira. Vamos se colocar diante do Senhor, porque o Senhor está chamando o povo para a santificação. Eu trago essa palavra nessa manhã, meus irmãos,
porque o Senhor quer santificação do povo dele. Que Deus venha abençoar a vida de vocês. Deixe seu like para fortalecer o canal, porque meu canal não é monetizado, tá, meus irmãos? Deus abençoe a vida de cada irmão. E vamos se pôr na posição, meus irmãos. Vamos se pôr na posição. Vamos lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, orando, vigiando, jejuando, expulsando Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Vamos clamar na nossa casa. Vamos profetizar coisas boas. Vamos buscar o Senhor. Santificai-vos. Em nome de Jesus.